Filipenses. Paulo escreveu esta carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade que ficava na província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi a primeira fundada na Europa por Paulo, na sua segunda viagem missionária, que está no capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 40 de Atos. Anos depois, quando estava na cadeia. Isso se encontra no capítulo 1 e versículo 7. Paulo escreveu esta carta aos Filipenses. Ele havia recebido notícia a respeito dos cristãos de Filipos e tinha ficado sabendo que havia sérios problemas entre eles. E estava muito preocupado com as falsas doutrinas que algumas pessoas ensinavam lá e estava preocupado também por saber que alguns líderes da igreja eram contra ele. Ao mesmo tempo, Paulo havia recebido a ajuda dos cristãos de Filipos. Ele escreveu esta carta não somente para tratar dos problemas da igreja, mas também para agradecer aos filipenses tudo o que tinham feito por ele. Esta carta mostra o grande amor que Paulo tinha pelos filipenses e fala da confiança, da alegria, do amor cristão e da firmeza que devem ser qualidade dos seguidores de Jesus Cristo. Paulo diz que, acima de tudo, eles devem imitar o exemplo do próprio Cristo, que seguiu a altíssima posição de Senhor de todos. Capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. É com um carinho todo especial que Paulo se despede dos seus queridos irmãos de Filipos. Isso se encontra no capítulo 4, do versículo 1 ao 9. Conteúdo de Filipenses. Oração de Paulo pelos Filipenses. Se encontra no capítulo 1, do versículo 3 ao 11. A situação de Paulo. Capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 26. Firmeza e coragem. Capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30. A humildade e a grandeza de Cristo. Está no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Vivendo como filhos de Deus, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 18. Planos de Timóteo e do Epafrodito, capítulo 2, do versículo 19 ao 30. Completamente unidos com Cristo, capítulo 3, do versículo 1 ao 11. A corrida do cristão, capítulo 3, do versículo 12 ao 21. Conselhos, capítulo 4, do 1 ao 9. Agradecimento de Paulo, capítulo 4, do versículo 10 ao 20. Amém? Continue ligadinho.